passar para a palavra, gostaria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Capítulo 14. Muitas coisas que eu vou falar nesse período, eu pretendo ser bem breve, para nós podermos ouvir mais uma canção, quem sabe duas. Samuel, e se passar um pouquinho do meio-dia? Eu quero mais é fazer um puxadinho aqui hoje, né? Mateus capítulo 14, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. O contexto disso, só para falar, é a morte de João Batista. Os discípulos de João Batista, após a decapitação dele, tomaram o seu corpo, então, e o sepultaram, e foram até Jesus contar este ocorrido. Ó Jesus, o teu primo, o seu companheiro de ministério, um dos poucos que pregava a mesma coisa que você, foi morto. Versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Até aqui. Esse texto sempre mexeu bastante comigo, por falar muito da humanidade de Jesus. O Jesus divino, Filho de Deus, no seu aspecto humano. E sempre que eu olho para esse texto, eu percebo Jesus tendo uma crise. Calma, não se choque, eu vou explicar o que eu estou dizendo. Samuel está soltando umas heresias, calma. Mas eu percebo aqui em Jesus uma crise. Só que existem vários tipos de crises, queridos. E crises que são totalmente diferentes uma das outras. Que têm fontes diferentes. Que têm motivos diferentes. Por exemplo, uma crise que não é essa de Jesus, é a crise do pecado. Quando você olha para Davi, por exemplo, no Salmo 32, você vê alguém que estava em crise, quando ele diz: enquanto eu escondi, eu ocultei o meu pecado, eu sentia como que os meus ossos estivessem apodrecendo. Eu me sentia mal, eu me sentia angustiado, eu me sentia morrendo por dentro. É uma crise, só que é uma crise que tem como fonte o pecado. Agostinho fala muito disso num livro chamado Confissões, onde ele relata ali o percurso da sua conversão. Ele diz algo assim: Deus estava com a severa misericórdia dele, lançando sobre os meus prazeres desgosto. Ele diz assim: Deus, misericórdia minha, que bom que no meio dos meus prazeres o Senhor lançou a amargura, de forma que eu pudesse perceber que eu não fui criado para aquilo. E Agostinho ainda diz: que bom, Senhor, que longe de Ti, todas as posições fossem incômodas. Ele diz: todas as posições eram incômodas longe de Deus. Essa crise do vazio de Deus, essa crise do pecado, essa crise quando nós nos apegamos a um ídolo que não é Deus. A consequência disso será uma crise profunda. Mas não é essa a crise de Jesus, porque ele era um cordeiro imaculado. Há uma segunda crise, que é a crise da mentira. Quando nós acolhemos no nosso coração uma mentira, essa mentira tem o poder de gerar crises no nosso dia a dia. Por exemplo, Elias. Em 1 Reis, no capítulo 19, Elias vai ter uma crise, e quando ele começa a expor a sua crise, você percebe que muito da crise de Elias estava alicerçada numa mentira. Por exemplo, ele disse: Deus, todos os seus profetas morreram, só sobrou eu. E quando ele diz isso, o que Deus vai falar para ele depois? Elias, tem mais 7.000 que não se dobraram.
Aliás, eu penso, parafraseando, 7.000 que não tiveram nenhum corvo para levar comida, 7.000 que tiveram que viver um período de seca ali a ferro e fogo. Mas por que ele teve essa crise de solidão, de que só eu estou fazendo as coisas certas, de que o mundo todo está perdido? Por quê? Porque era uma mentira. E quando nós nos apegamos a algumas mentiras, isso tem o poder de gerar no nosso coração uma crise. Existe a crise muito bem representada pela nossa amada irmã na poesia que ela criou, que é a crise da falta de sentido, que é a crise de Salomão no livro de Eclesiastes. É a crise do estou vivendo, estou experimentando todas as mulheres, todo o dinheiro, toda a riqueza, todas as comidas, vivendo, mas chega uma hora que, por que eu estou vivendo? Qual é a razão da minha vida? Por que eu estou aqui? Existe um escritor que define a humanidade, ele diz assim: nós vivemos num mundo que só se contenta em durar, sobreviver, como um gado humano num círculo infernal. Como foi expressado pela poesia, e agora, esse sentido, o que está sendo relevante, o que está acontecendo, que marcas eu estou deixando? Parece que você se sente, algumas pessoas chamam a nossa era de a era do vazio, a era de uma anemia existencial, e por isso há tanto suicídio, porque as pessoas pensam, se não há motivo para viver, se eu não tenho razão para viver, e eu estou sofrendo, por que não antecipar esse sofrimento, já que tudo vai acabar em nada mesmo, porque tudo parece um grande absurdo, porque tudo parece trágico, porque tudo parece sem graça, porque tudo parece que não vale a pena. E essa é uma das maiores crises da nossa geração, um negocinho chamado niilismo, que tem a ver com o absurdo da vida. Se nós vivermos uma vida com falta de sentido, com falta de motivo, de razão, de existência, a consequência será uma crise. Agora, todas essas crises que eu falei até agora, não são as crises de Jesus. Essa crise de precisar de um tempo, de ir para um lugar deserto, ao ouvir uma notícia tão triste, uma notícia tão desafiadora, de repente se afastar um pouco da realidade, não é essa a crise de Jesus, porque essas crises que eu falei até agora, são crises que têm como fonte algo ruim, ou é o pecado, ou é uma mentira, ou é uma falta de propósito, de sentido existencial, e nestes casos é muito bom que exista uma crise, porque essa crise ela vem para dizer: você precisa se arrepender do seu pecado, você precisa deixar que a verdade destrua esta mentira, você precisa encontrar o seu propósito de vida, de forma que estas crises elas são como um sintoma de uma doença. Se está doente, se você fosse uma pessoa doente e não tivesse sintomas, o seu destino seria a morte. Você quer ver uma doença sem sintomas? A lepra. A lepra é uma pessoa doente que não sente os sintomas. E ao não sentir os sintomas, essa pessoa acaba morrendo. Por outros motivos, por não tomar os cuidados necessários, porque os sintomas avisam que há uma doença. Então a crise do pecado, a crise da mentira, a crise da falta de propósito, elas são bem-vindas, porque elas são um sinal de alerta para nós, dizendo: algo precisa mudar, algo precisa ser alterado, um curso precisa ser mudado aí, para que as coisas possam se resolver. Mas nenhuma dessas é a crise de Jesus. A crise de Jesus, nesse momento, é um outro tipo de crise. É aquela crise de quem está vivendo o seu propósito. É aquela crise de quem está implementando o reino de Deus. É aquela crise de quem está envolvido com pessoas, com os valores de Deus, que está envolvido em ser luz para os outros, de quem está envolvido em amar os outros. É a crise de quem arregaça as mangas, se compromete com o seu chamado, se compromete com a sua vocação e sai para a batalha, sai para a guerra, sai para a corrida no dia a dia, levando os valores de Deus aonde está, mas vai se deparando diariamente com uma correnteza de um mundo que jaz no maligno, vai se deparando diariamente com desafios tão grandes, às vezes
tem que lidar com tanto endurecimento, com tantas notícias ruins, e aqui Jesus está lidando com a perda de uma pessoa que caminhava de certa forma com ele, no sentido de que tinha um ministério parecido, de pregava o arrependimento, pregava o reino de Deus, pregava os valores de Deus, e agora Jesus ouve que ele foi morto, decapitado. Às vezes nós temos essa sensação de que nós estamos nadando contra a correnteza, e nada parece mudar. Essa crise de quando nós nos esgotamos diante de tantos desafios que parecem se renovar. E aí você vê as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas parece que os desafios também se renovam a cada manhã. Isso vai gerando um certo esgotamento. Eu encontrei num livro uma descrição muito parecida com essa, vou pedir para o Misa colocar, de Georges Bernanos. Olha o que ele fala, esse livro ele fala de um ministro religioso, cansado. Olha como ele descreve. Pela primeira vez duvida, não de Deus, mas do homem. 1000 recordações esmagam-no. Houve queixas confusas, balbúcios cheios de vergonhas. Revê os pobres rostos transtornados, os olhares que querem e não querem, os lábios vencidos que se relaxam e a boca amarga negadora. Tantos falsos revoltados, eloquentes e ridículos viu aos seus pés. Tantos corações orgulhosos onde segredos apodrecem. Anciãos transformados em horripilantes crianças. E acima de tudo fixando o mundo com frio olhar, os jovens avarentos que nunca perdoam. Hoje, como ontem, como no primeiro dia de sua vida sacerdotal, os mesmos homens, os mesmos. Queremos paz, ele ouvia, mas ele percebeu que as pessoas não queriam a paz, mas um curto repouso, uma parada nas trevas apenas. O incansável amigo das almas nada mais deseja que repouso. A necessidade de morrer, tão parecida ao desejo de chorar. Mas por que hoje o sentimento de sua incapacidade de fazer o bem humilha-o, sem lhe restituir a paz? Sim, sua conduta atual era fugir dos homens, do mundo, do pecado universal. A lembrança de seu grande esforço inútil. Esse estranho homem, a quem todo mundo confiava seu fardo de mágoas, esse homem provido do gênio da consolação, nunca foi consolado. Eu extraí essa parte desse texto, desse livro. Essa frase não reflete o livro todo. Esse ministro, ele é relevante, ele é importante, ele encoraja muita gente, ele fortalece muita gente, ele ajuda muitas pessoas a encontrarem os seus caminhos, ele ajuda muitas pessoas a se posicionarem em suas vidas. Ele é alguém profundamente relevante, comprometido, mas chega um dia que ele tem essa sensação, ele tem essa crise. Essa crise que não é do pecado, essa crise que não é da mentira, essa crise que não é da falta de propósito, de não estar envolvido com o projeto de Deus, com o sentido da sua existência. É a crise de um cansaço, de um esgotamento. É a crise que faz parte da nossa humanidade, quando nós resolvemos arregaçar as mangas para sermos luz, para encorajar, para ajudar, onde nós nos pegamos um dia, depois de tanto tempo encorajando, você se pega perguntando, puxa, hoje eu não quero encorajar ninguém, hoje eu não quero ajudar ninguém, hoje eu quero me esconder, hoje eu quero ser encorajado, ser fortalecido por alguém. E me parece que é um pouco disso que Jesus está vivendo nesse texto. Ao lidar sempre com tantas demandas, tantos desafios, mas na sua humanidade, ao ver uma notícia tão ruim e ver como o mal ainda tem a sua força, como o mal ainda tem a sua influência, isso gera um certo cansaço. Isso acontece nesse momento com Jesus. Às vezes nós nos sentimos, pode colocar o próximo, igual esse diálogo do livro de Tolkien, que era um cristão. Ele escreveu o famoso The Lord of the Rings. Ele diz assim: gostaria que isso não tivesse acontecido na minha época. E aí ele recebe de resposta: eu também, disse Gandalf, como todos os que vivem nestes tempos, mas a decisão não é nossa.
Tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. No meio dessa crise, às vezes a gente pergunta, puxa, por que eu não nasci em outro tempo? Por que eu não nasci em outra época? Por que eu não nasci em outra família? Por que esse desafio está acontecendo justo comigo, no lugar onde eu estou? Por que esse contexto eu fui colocado nele? Essa é a crise de quem está envolvido. Essa é a crise de quem está com a mão na massa. Esta é a crise de quem está na labuta. Esta é a crise de quem está suando, fortalecido, com as mãos calejadas de tanto trabalhar. E às vezes vem esse sentimento de que, puxa, será que eu estou secando gelo? Será que faz alguma diferença? Será que faz alguma mudança? Será que isso tem algum efeito? Será que realmente está acontecendo alguma coisa? Nesse contexto, neste texto, há 3 coisas que você tem que fazer durante essa crise. Quando essa crise de muito trabalho, quando essa crise de esgotamento, de estar sobrecarregado, vem e pesa no seu coração, você tem que fazer 3 coisas que estão nesse texto. Um verdadeiro DDD. Descanso, deserto e desafio. Descanso, deserto, desafio. A primeira coisa que Jesus vai fazer ali com os seus discípulos, quando você lê isso em Marcos 6 também, é: vamos descansar. Precisamos descansar, vamos nos afastar. Tem momentos que não adianta deixar as coisas caminhando como estão. Ah, mas é que se eu parar um final de semana o mundo vai acabar. Não vai acabar. Você não é tão bom assim. Nós não somos tão bons assim. O mundo segue a sua marcha, independentemente da gente. Não que nós não tenhamos a nossa relevância, a nossa importância, mas tem horas que a gente precisa de um tempo. E é isso que Jesus está fazendo. É hora de descanso, é hora de retomar o fôlego. Tem horas que quando você se sente esgotado, irmão, ao invés de jogar tudo para cima e falar, não quero mais ver gente, me dá 1000 cachorros, mas não me dá um ser humano. Me dá qualquer coisa, mas eu não posso ver ninguém, eu quero... E você é alguém que está tendo uma crise de trabalho? Primeiro, descanse um pouquinho. Tire um tempo para descansar. Dá uma descansadinha, um fim de semana, uma semana, porque é isso que você precisa. Descanso, é esse primeiro D que Jesus precisou. Jesus falou, vamos descansar, vamos nos afastar um pouco. Está pesado demais, é toda aquela dificuldade, mais essas notícias, vamos retomar o fôlego. Vamos nos afastar um pouquinho para retomar fôlego. É o primeiro D. O segundo D é, vamos para o deserto. Ir para o deserto na Bíblia e na história é muito mais do que ir para um lugar sem ninguém. Ir para o deserto no texto bíblico é retomar as suas raízes. Todas as vezes que o povo de Deus se afastava, todas as vezes que o povo de Deus tinha algum problema mais sério, qual era a prática? Ir para o deserto. Por quê? Porque o povo de Israel nasceu no deserto. Foi no deserto que eles surgiram como nação. Foi no deserto que eles fizeram aliança do Sinai. Foi no deserto que eles foram preservados por Deus, cuidados por Deus, guiados para a terra prometida. Então, na Bíblia Sagrada e para o povo de Deus, quando se fala vamos ao deserto, não é simplesmente ir a um lugar sem ninguém. É vamos retornar às nossas raízes. É por isso que na história da igreja, no século IV, quando você teve uma grande corrupção do cristianismo, o que muitos cristãos fizeram? Fugiram para o deserto. Nos movimentos monásticos do deserto. Por quê? Nós nascemos no deserto. Vamos recuperar as nossas raízes no deserto. Porque na massa, na instituição, tudo morreu. João Batista, o que ele faz quando em Jerusalém está tudo corrompido no templo? Ele vai para o deserto. Em Oséias, quando o povo está longe de Deus, o que Deus diz? Em Oséias capítulo 2, versículo 14. Atrairei para o deserto. E ali falarei contigo, porque o deserto é o lugar do nascimento. O deserto é o lugar onde a gente entende quem nós somos. O deserto é onde nós recuperamos a essência do que nós estamos fazendo, do propósito da nossa vida,
do que Deus quer de nós, qual é a minha vocação, o que eu fui chamado para fazer. Porque tem horas que nós estamos no meio da crise e nós estamos tão cansados, por um lado, e isso se resolve com um descanso, mas às vezes no meio da atividade a gente perde o senso do por que nós estamos fazendo o que fazemos. Por que estamos onde estamos? Por que estamos lutando essa luta e não outra? Por que estamos envolvidos nesse projeto e não em outro? E o deserto significa este tempo onde eu vou parar para recuperar no meu coração, na minha mente, na minha alma, o porquê eu faço o que eu faço. Para recuperar o propósito, para recuperar a visão. E não deixar que simplesmente a gente mantenha uma roda girando, porque a roda tem que continuar girando. O deserto fala desse desafio onde eu recupero os porquês da minha vida. De vez em quando tem que parar, descansar e voltar para o deserto, para entender quem é você. O que Deus já fez na sua história, o que Deus já falou para você, que direções Ele já te deu, o que já aconteceu, o que você já frutificou na sua vida, onde Deus te quer. Essas perguntas, elas não conseguem ser amadurecidas, mastigadas e digeridas no meio das atividades. Elas normalmente precisam de um recuo momentâneo, para que elas possam ser digeridas. Mas há um terceiro D nessa história, terceiro e último, que é o D do desafio. O descanso e o deserto duram pouco, porque logo tem uma multidão precisando de Jesus, precisando dos discípulos de Jesus, que é o desafio. Os desafios que novamente vão se apresentar a você. Por quê? Uma das coisas mais perigosas quando a gente tem essa crise de trabalho, de desafios do dia a dia, é você pegar e falar, então agora eu não quero mais ver o mundo, não quero ver mais ninguém, não quero ver mais gente. E você vai para um extremo de isolamento, que vai te fazer cair numa outra crise, que é a crise existencial depois. Que é, ou seja, minha vida não tem sentido nenhum. E essa crise é pior. Essa crise existencial, ela é pior. A crise de quem está trabalhando, a crise de quem está fazendo, a crise de quem está envolvido, essa crise é muito melhor, irmãos. Porque ela precisa só de um tempo de descanso. Ela precisa só um tempinho de deserto para realinhar as coisas. E depois ela te impulsiona de novo a você fazer, a você ser quem você é. Ela te impulsiona de novo a você retomar, a você renovar suas forças e voltar com tudo. Então essa crise, ela é muito mais bem-vinda do que a crise do pecado, a crise da mentira, a crise existencial. Essa crise é temporária, porque quando você vive pelo que você foi criado para viver, isso é fôlego de vida, isso é gasolina de vida, isso é combustível de vida. Então não fique tanto tempo longe. Por mais que você tenha um tempo de descanso, por mais que você tenha um tempo de deserto, volte para os desafios, volte para o trabalho. Há pessoas sedentas, há pessoas precisando. Talvez você é um farol na sua casa, você é um farol no seu trabalho. Você é uma pessoa relevante nos contextos onde você está. E nessa manhã você se vê sem fôlego, você se vê assim, quase afogando. Eu vou abandonar tudo. Não abandona tudo não. Tira um tempo de descanso, tira um tempo de deserto e retoma os desafios. Retoma para o trabalho, retoma para as atividades, porque é para isso que você nasceu. Uma das coisas mais importantes que eu vou falar hoje. O ser humano é um ser complexo. Eu e você somos muito complexos e temos várias necessidades. Uma das nossas necessidades é relevância. É nós sabermos que a nossa vida tem algum sentido para além de nós mesmos. Segundo, de vínculos. Nenhum ser humano é uma ilha, nós precisamos de vínculos. E terceiro, nós precisamos de certa liberdade. E qual é o maior desafio para o ser humano, e que Jesus conseguiu viver com brilhantismo, porque Ele era o perfeito, é equilibrar esses valores. Porque você não precisa matar nenhum deles, mas precisa equilibrá-lo. Qual é a coisa mais comum que existe? Uma pessoa que busca vínculos, mas deixa que estes vínculos a suguem completamente. Se dá, se doa, não coloca nenhum tipo de limite, se doa, até a hora que se esgota completamente. O que essa pessoa pensa? Eu preciso de liberdade. O que ela faz? Ela rompe todos os vínculos e vai atrás da liberdade. E encontra toda a liberdade
Liberdade, liberdade, liberdade. Agora eu não tenho hora para nada, não tenho que prestar contas para ninguém, não tenho liberdade. E percebe que está carente. Do quê? De vínculos. Mas eu quero vínculo, mas eu quero liberdade. Então, não dá para ter completamente os dois. Deus nos criou de certa forma que nós precisamos de várias coisas. Nós precisamos do vínculo, que vai tirar um pouco da liberdade. E nós precisamos de momentos de liberdade, que vão tirar um pouco de vínculo. Mas a nossa maior dificuldade é que nós vamos de um extremo a outro, de 8 a 80. Ou nós entregamos tudo pelos vínculos, ou nós entregamos tudo para a liberdade, ou nós entregamos tudo para a questão do propósito. E o que Deus quer das nossas vidas, irmãos, é um equilíbrio, onde nós tenhamos o descanso, o deserto, os desafios, o descanso, o deserto, os desafios. E isso que Deus está dizendo, que falou conosco em muitas músicas, é que nós não podemos adotar um ministério de estar deitados eternamente em berço esplêndido. Que nunca foi esse o projeto de Deus para nós. Então, não vá para esse extremo jamais. Vou abandonar tudo, não quero saber mais de ninguém, não quero sentir cheiro de ninguém, não quero ouvir ninguém. Não, não é isso que você precisa. O que você precisa é de descanso, de deserto e depois desafios. E eu quero encerrar dizendo, aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. A primeira coisa que eu quero dizer para você, amado, é que jamais se esqueça que tudo que você faz diariamente para Deus, por Deus, em benefício das pessoas, não é em vão. Às vezes você pode sentir que, puxa, ninguém está mudando, a minha família não está mudando, eu tento fazer tantas coisas, pessoas. Eu gostaria de declarar essa palavra de Deus, que este esforço em Deus não é em vão. O mal, ele tem essa força de nos desmotivar, porque parece que ele é tão grande, é tão desafiador, parece que o que nós fazemos não tem tanto poder de mudar as coisas, mas eu quero te dizer que tem sim. Mesmo que os teus olhos não estejam vendo, pela fé creia na palavra de Deus, que diz sim, tem importância, gera mudança. O que você faz, o que você fala, a sua influência, onde você está, tem sim muito valor. Então descanse, recupere a sua identidade no deserto e volte para o desafio, volte para as posições em que Deus te colocou, volte para o seu lugar na batalha e não se esconda, porque nenhum de nós foi criado para estarmos escondidos. Tem mais um livro, uma última citação que eu gostaria de mostrar para vocês, de Dostoiévski, também é um cristão, que escreveu Os Irmãos Karamazov. Olha o que ele diz. Isso aqui é basicamente um ministro de Deus mais velho falando com o mais novo. Se com o seu beijo ele parte insensível, ou seja, o inimigo, a pessoa que você está investindo, parece que você não vê efeito, olha o que ele diz. Se com o seu beijo ele parte insensível, zombando de você, não se perturbe. É que a hora dele ainda não chegou, mas virá. Se ele não vier, outro compreenderá no lugar dele. Sofrerá e condenará a si mesmo, e a justiça será feita. Acredite até o fim, mesmo se todos os homens se desviarem, mesmo se você se tornar o único fiel. Nesse caso, dê a sua oferta e louvor a Deus, mesmo sendo o único a manter a fé. E se você se tornar dois, se alguém vier ao seu encontro, eis todo o mundo do amor vivo. Caiam com emoção, um nos braços do outro, louvem ao Senhor, por ao menos em vocês dois, a verdade se realizou. Que seja pouco, mas que seja verdadeiro. Se forem dois, se forem três, mas então ainda é uma embaixada de Deus na terra. Que seja você e mais uma pessoa que a sua vida, o seu chamado por meio do Espírito de Deus influencie. Ali está ainda a embaixada de Deus e uma proclamação de que o mal não vencerá para sempre, de que o mal não tem todo o poder, que ainda há amor, que ainda há paz, que ainda há luz, que ainda há cristãos, que ainda há verdade de Deus,
Deus está estabelecida. Mesmo que forem 2 ou 3, permaneça sempre, volte sempre, se coloque no seu lugar sempre. Tenha descanso, tenha deserto, mas se apegue ao seu desafio. Eu termino citando o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Grife esse texto assim umas 8, 9 vezes na sua Bíblia. Sabe, mas por quê? Tem alguma coisa espiritual? Não, é só para ficar marcado mesmo, para quando você abrir já cair nessa página. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós colheremos. A colheita do bem que nós realizamos está nas mãos de Deus, e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. A colheita em tudo aquilo que você faz, todo o bem que você realiza. E aí Paulo diz assim: se não desanimarmos, ou seja, se nós vamos lá dar uma recuperadinha e vamos, recupera e vamos. O próprio Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9, ele diz assim: em tudo somos pressionados, mas não desanimados, perplexos, porque tem coisa aqui, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Paulo, qual que é o seu segredo então para fazer o bem e não desanimar? Ele vai falar alguns versículos nesse mesmo livro, um pouquinho para frente, no capítulo 4 de 2 Coríntios. Ele vai dizer assim no versículo 16, 17 e 18: por isso não desanimamos. Puxa, Paulo agora vai contar o porquê que ele não desanimava. Vamos prestar atenção, por que você não desanima, Paulo? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, eu estou morrendo, meu tempo está passando, exteriormente está osso, o nosso homem interior se renova a cada dia. Aí ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação, essa luta, esses desafios de nadar contra a correnteza, produzem em nós um peso de glória muito excelente, ou seja, um peso eterno muito excelente. Ele diz: não atentando para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são passageiras, as que se não veem são eternas. É que você saia daqui crendo profundamente que isso que você faz, o seu chamado, a sua vocação, não é para 20 anos, para 30 anos, para 50 anos, mas é um trabalho para a eternidade. É um desafio para a eternidade, que Deus renove o seu coração. E que assim como Jesus, depois desse tempinho de descanso, de deserto, novamente ele se volta para tudo aquilo que ele tinha que fazer. E vendo a multidão, ele teve íntima compaixão. Porque era esse um dos chamados de Jesus: ter íntima compaixão, e curar, e abençoar, e edificar. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Uma vez perguntaram para Lutero: Lutero, se você fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? Ele disse: eu plantaria uma árvore. Eu plantaria uma árvore. Em nome de Jesus, que eu e você sejamos plantadores de árvores. Árvores de vida, de fruto, de sombra. A árvore fala de tanta coisa. Que você seja uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E que você seja um plantador de árvores, como nós falamos semana passada sobre Barnabé. Que você seja isso. E se você cansar um pouquinho, descanso, deserto, mas eu estou de volta. E aí às vezes vai parecer que, puxa, acabou, morreu, não volta mais, está lá descansando, está no deserto. Não, estou só tomando fôlego, estou só recuperando o meu propósito, a minha visão, para poder fazer melhor, para poder fazer mais, para me fortalecer no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar sobre isso. Senhor, nosso Deus, nosso Jesus maravilhoso, que bom, Senhor, quando vidas se comprometem contigo ao ponto de cansarem às vezes. Que bom quando pessoas, homens e mulheres, entendem o teu chamado, entendem o propósito da vida delas, e arregaçam suas mangas e vão para a vida, vão ser luz, vão mudar, vão edificar.
vão realizar tantas coisas, mas que na nossa humanidade, Senhor, nós sentimos essa pressão do mal, essa pressão da maldade que existe, dos grandes desafios, e nós perdemos o fôlego, Senhor, e nós perdemos a pujança da nossa força, aquele brilho, aquela fortaleza, nós perdemos um tempo. Mas que bom que nós podemos ouvir a tua voz dizendo para Marta: Marta, vem sentar também, vem comer também, Marta, porque Maria escolheu a melhor parte, que é ouvir, que é se reabastecer, que é descansar, que é entender na minha voz quem ela é. Obrigado por esse convite, Senhor, para pararmos um pouquinho, para tomarmos fôlego de novo, para ouvirmos o Senhor falar de novo conosco quem nós somos, por que estamos aqui, o que o Senhor espera de nós, para assim voltarmos com força maior. Obrigado, Senhor, porque esse desafio não é um desafio de preguiçoso espiritual, não é um desafio de vagabundo espiritual, não é um desafio de passivo espiritual, mas é um desafio de quem está suado, de quem está cansado, de quem está envolvido, de quem está ministrando, falando, abençoando, encorajando, orando, e que chega um dia e fala: puxa, hoje eu preciso. Hoje sou eu que preciso, Senhor. Hoje sou eu que preciso de encorajamento, de oração. Obrigado pelo teu exemplo, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu queria declarar, em nome de Jesus, de que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em nome de Jesus, ó Deus, que haja uma força do Teu Espírito Santo em cada coração, reavivando a visão, reavivando o propósito, que o Teu chamado possa ecoar em muitos corações que talvez se cansaram, e por se cansarem abandonaram, que por se cansarem desistiram, e foram para um outro extremo de abandono de tudo e de todos. Em nome de Jesus, declaramos um novo tempo sobre essas vidas, de restauração e renovação daquilo que elas eram, daquilo que elas faziam, da influência que elas tinham, em nome de Jesus. E Senhor, sobre cada coração aqui que está cansado, pessoas que têm trabalhado por Ti, para Ti, vivido em todas as coisas pelo Teu reino, em nome de Jesus, Senhor, que elas sejam renovadas em Ti, que elas tenham tempo de descanso nos Teus braços, Senhor. E que nos Teus braços elas possam ouvir quem elas são. Ouvir a Tua voz de amor, contando para eles e para elas quem elas são. Para a hora que elas se levantarem mais uma vez, tudo faça sentido. E aquela força que vem de Ti possa permanecer em cada coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.